A mensagem pastoral dessa manhã traz o título CPI e o juízo investigativo. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, verso 17. No início de abril deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barros, determinou a instalação da CPI da Covid-19 no Senado Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo apurar se houve falhas por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia. No Brasil, por vivermos em uma república, o poder soberano se divide em executivo, legislativo e judiciário, sendo que, segundo a Constituição, os três poderes são independentes e harmônicos, não podendo um interferir no outro. No entanto, a fim de evitar eventuais abusos que um poder tem direito de investigar o outro, isso acontece no regime de governo democrático. No entanto, como acontece um juízo investigativo num regime teocrático e celestial? A Bíblia nos dá algumas informações sobre um juízo que está em andamento no céu nesse exato momento. No texto que deu início à reflexão dessa manhã, lemos em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, que o julgamento divino começou pela casa de Deus, ou seja, todos aqueles que fazem parte do povo escolhido e salvo de Deus estão tendo seus casos particularmente assistidos por uma corte celestial com o objetivo de condená-los ou absolvê-los. A esse julgamento chamamos de juízo investigativo ou pré-advento. Investigativo é a sua natureza, pois tem como finalidade investigar os registros nos livros do céu na presença de testemunhas celestiais. E pré-advento é o seu tempo, pois acontece antes do segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente, pertence a um período histórico chamado de Tempo do Fim. Vejamos o que o profeta Daniel fala sobre isso. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares o serviam, e miríades e miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Assim como a CPI que está acontecendo no Senado Federal, temos também uma primeira fase do juízo acontecendo no céu com o objetivo de justificar aos seres celestiais a decisão final do Supremo Juiz. Mas isso não é uma notícia ruim, a menos não para os salvos. Pois, paralelo a esse juízo, também está ocorrendo uma intercessão por parte do nosso justo advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, verso 34. Isso é maravilhoso, pois embora os nossos pecados nos condenem em juízo, por meio de Cristo somos justificados, perdoados e salvos. Ele se apresenta diante do trono do Pai com suas chagas nas mãos e nos pés e diz: Pai, foi por ele que sofri, morri e ressuscitei, para que ele recebesse perdão, absolvição e salvação para o teu reino. É dessa forma que Deus revela sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, verso 16. Enquanto que alguns temem a CPI, o juízo, a exposição de sua culpa e a condenação, outros, por meio de Cristo, são justificados. Todo o céu está interessado em nossa salvação. Os anjos de Deus estão anotando as ações dos homens, registram nos livros memoriais de Deus as palavras de fé, os atos de amor, a humildade de espírito, e naquele dia em que as obras de cada um hão de ser provadas, a fim de ver de que espécie são, a obra do humilde seguidor de Cristo resistirá à prova, recebendo o louvor do céu. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Ellen White. Quero convidar você a comigo fazer essa oração. Senhor, há tantas coisas em mim que precisam ser mudadas e às vezes eu mesmo não consigo compreender o meu coração. Preciso da tua ajuda, da intercessão de Cristo junto ao santuário celestial, ao teu trono da graça,
só assim seria absolvido em teu juízo, poderia habitar em segurança em teus átrios e aguardar com esperança e expectativa o teu retorno. Por Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ângelo Márcio e essa foi a mensagem pastoral de hoje. Para essa e mais meditações, assine o nosso canal no YouTube. Um forte abraço e que Deus te abençoe.